Evangelho de João, palavra, vida e edificação. Chegamos à mensagem de número 14, cujo título é Nascer do Espírito é nascer do alto. A leitura da Bíblia, João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. De fato, irmãos, nós estamos vivendo um momento único. Estamos chegando no final da conferência, mas estamos voando cada vez mais para o alto. E todas as nossas reuniões, sejam aqui no auditório, como nas pequenas reuniões, irmão, nós estamos em festa em todo lugar. Por isso, irmãos, o Senhor quer introduzir o homem na sua festa. O pai e o filho viviam em constante festa, eles viviam felizes, um era prazer do outro, e agora ele nos convidou para participar dessa festa. Infelizmente, os religiosos não entenderam, mas graças a Deus, hoje no final dos tempos, a igreja está sendo introduzida nessa festa, nessa alegria. No final do capítulo 2, versículos 23 até 25, diz assim: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu evangelho. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Eu já comentei isso em uma das mensagens, de que muitos creram por causa dos sinais, por causa dos milagres. E, irmãos, é melhor não crer somente porque você viu o sinal, você viu o milagre. Irmão, melhor você crer quando a palavra chega até você, receba a palavra com um coração adequado, e assim a palavra entrará em você e frutificará. Portanto, irmãos, a fé vem pelo ouvir, Romanos, ali 14, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por isso, quando nós identificamos que essa palavra é de Cristo, irmãos, não duvide, seja simples, obediente, receba a palavra como palavra de Deus, como de fato é a palavra de Deus. Essa palavra vai operar eficazmente na sua igreja, na nossa vida. E a nossa natureza humana não é confiável. Por mais que nós tenhamos muitos anos na igreja, somos cristãos há muito tempo, tivemos muitas experiências, temos muito conhecimento bíblico, mas ainda assim o homem não é confiável por causa da sua própria natureza caída. Mas graças a Deus nós temos uma solução. Nós podemos nos encher da palavra de Cristo. Em nós mesmos não somos confiáveis, mas se nós permitirmos que Cristo nos encha da realidade divina, nós seremos confiáveis. Então, que o Senhor possa continuar nos fazendo entrar pela imersão da palavra, inculcar a palavra de Deus, para que o Senhor possa nos encher de realidade e assim Cristo governar a nossa vida. Vamos entrar no capítulo 3 de João. Capítulo 3, versículos 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus
e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, primeiramente, é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, era um membro do sinédrio, da liderança religiosa e política do povo judeu. Ele era um homem muito religioso, de moralidade elevada, era uma pessoa culta e gozava de boa reputação entre os líderes judeus. Vamos ler um pouco, mesmo que seja algo que aconteceu depois desse encontro, sobre Nicodemos, porque é importante nós conhecermos quem era Nicodemos. Então vamos para João 7. João 7, depois que o Senhor Jesus, no versículo 37 até 39, levantou-se no último dia da festa e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quando terminou de falar, no versículo 40, daí para frente nós começamos a perceber quem era Nicodemos. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. O povo, vendo o que Jesus fazia e como a palavra dele saía com poder, alguns dentro do povo diziam: este é verdadeiramente o profeta prometido, por Deus lá no tempo de Moisés. E outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Em outras palavras, da Galileia pode vir Cristo? Pode vir um profeta? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, donde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Antes disso, no versículo 32, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Quer dizer, os fariseus, juntamente com os principais sacerdotes, se juntaram e enviaram guardas para prender a Jesus. Versículo 45, aí esses guardas voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. A sua palavra saía da sua boca com poder. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Como se dissesse, nenhuma pessoa importante creria em Jesus, nem entre os principais sacerdotes, nem entre os fariseus. No entanto, Nicodemos era um dos fariseus, certo? Um dos líderes dos fariseus. Quanto a esta plebe,
que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Então, irmãos, aqui nós vemos um contexto para conhecermos um pouco mais a respeito de Nicodemos. Embora Nicodemos tivesse sido um dos fariseus, fazia parte da liderança do Sinédrio, mas ele era diferente. Ele é diferente dos outros, né? Ele era justo, era honesto, tá? E também vamos olhar para João 19, isso já após a morte de Cristo. João 19, versículo 39. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus da preparação para o sepulcro. 100 libras de um composto de mirra e aloés são cerca de 34 quilos. 34 quilos. É algo de muito valor. Custava muito essas 100 libras de nardo. Isso mostra o quanto Nicodemos estimava o nosso Senhor Jesus. Provavelmente também seja por ele não ter conseguido demover o sinédrio, a liderança, os fariseus, os principais sacerdotes, de não condenarem a Jesus e não matarem a Jesus. Ele era um voto vencido. Então, por remorso, ele recompensa levando 100 libras de nardo